Olá, bem-vindo a mais um programa Canal da Imprensa. Você já sabe, para a nossa revista eletrônica, informação é responsabilidade. No programa de hoje, o assunto em questão é a imagem da presidente Dilma. Nos últimos meses, há um nítido movimento de desconstrução da imagem da presidente que tem sido protagonizado pelas mídias. E o uso de imagens manipuladas tem sido o carro-chefe desse movimento. O nosso videocast procura tratar o assunto da temática que está no ar de forma bem resumida para que você possa ter uma palhinha do conteúdo que nós preparamos para você a cada quinzena. E para compor o nosso bate-papo de hoje, estão presentes aqui comigo duas das nossas articulistas. Quero apresentar para vocês Daniela Fernandes, seja bem-vinda novamente aqui ao nosso programa, e Juliana Dornelles. Seja bem-vinda, Juliana. Nosso programa também recebe hoje o jornalista Luiz Fernando Assunção, ele que é professor do curso de jornalismo do NASP, doutor em Ciências da Comunicação com ênfase em processos jornalísticos. Seja bem-vindo aí, Luiz. Obrigada pela sua disponibilidade em participar com a gente. Lembrando que você pode saber ainda mais sobre esse assunto acessando o nosso site. O endereço é www.canaldaimpressa.com.br. Se você já está no nosso site, fique à vontade para zapear pelo nosso conteúdo. Aqui na tela estão aparecendo as nossas redes sociais. Fique ligado nas nossas discussões e acompanhe o nosso trabalho. Bom, então, direto ao bate-papo, né? Direto à discussão. Estão preparados? Eu vou começar com o Luiz Fernando. Luiz Fernando, a desconstrução da imagem da Dilma é um reflexo da falência ideológica da esquerda? Olha, não vou dizer falência, porque é uma palavra muito forte, eu diria enfraquecimento, né, da esquerda no Brasil, e muito por incompetência ou falta de vontade e ocupação de espaço. A esquerda, ela grita, ela reclama que a mídia conservadora está batendo muito forte na Dilma, batendo muito forte no Lula, mas essa mesma esquerda não faz nada para contrapor isso. Né? Não tem um veículo forte de comunicação, não tem um jornal forte. Né? A respeito, por exemplo, em outros países, na França, nós temos mídias fortes. Esquerda é forte. Em todos os, direita, esquerda. No Brasil nós não temos isso. Né? E aí a mídia considerada direita deita e rola, né? E a esquerda fica apenas reclamando. Então acho que falta um contraponto, e aí entra a questão da incompetência da esquerda em formar esse contraponto. Né? Você acha que os casos de corrupção que o PT e a esquerda brasileira têm protagonizado nos últimos tempos, eles são piores do que tudo que o Brasil já tinha vivido até então? Os casos da corrupção protagonizados no momento pelo Partido dos Trabalhadores são os casos que estão vindo à tona e a mídia tem mostrado. Os outros casos não são mostrados. Quer dizer, a gente pode lembrar do mensalão Tucano, em Minas Gerais, que até hoje não foi julgado. Né? Quer dizer, então, o que é isso? Quer dizer, o mensalão do PT foi julgado, pessoas foram presas e condenadas numa rapidez fora do comum para a justiça brasileira. Enquanto isso, temos o mensalão Tucano, em Minas Gerais, provavelmente algum juiz sentou em cima desse processo e está lá parado. Então, respondendo, é porque a mídia, interessa a mídia divulgar esses escândalos do PT agora, e claro, tem toda uma sistemática por trás disso na própria justiça, né? Quer dizer, começou na justiça. Qual é a justiça que está julgando o PT? A Justiça Federal do Paraná, certo? Que está julgando o PT, condenando algumas figuras do PT, né? Com todo esse suporte da mídia no Brasil inteiro, né? Quer dizer, principalmente a grande mídia, né? Que dá um espaço, eu diria, desproporcional a muitos casos. Que interesses você acha que existe na desconstrução da imagem da Dilma, especificamente? O interesse na imagem da Dilma é o interesse na imagem do PT, do Lula, de todas as figuras de esquerda que têm força no Brasil. A gente sabe que agora, mesmo com esse trabalho forte da mídia em destruir as imagens da Dilma e do Lula, a gente vê pesquisas para a próxima eleição apontando o Lula como um dos mais, seria um dos mais votados. Escolhidos, né? Mais votados. Quer dizer, não é apenas a imagem da Dilma sendo desconstruída, é o que ela representa, né? O que ela representa, o Partido dos Trabalhadores, as ideias trabalhistas, elas estão sendo desconstruídas exatamente porque isso favorece os meios de comunicação. Os meios de comunicação, os grandes meios de comunicação,
as ideias que eles representam é o oposto do que a Dilma, o PT representaria ou deveria representar. Então, por isso que há essa desconstrução tão forte. A esquerda também está em uma decadência também. Não é só os meios de comunicação estão batendo forte nela, a representatividade da esquerda também está enfraquecida. Então, isso, uma coisa aliada à outra, já ganha uma proporção maior. Em objetivos ou em figuras ela está em decadência? As figuras que representam a esquerda ou as próprias ideias da esquerda? As próprias ideias da esquerda que não estão sendo bem representadas. E eu acho que em figura também, eu acho que é em ambos. Luiz, existe um histórico de desconstrução de imagens de figuras da esquerda na América Latina pela direita? Existe isso? Ou você acha sim, existe. Desde, por exemplo, podemos lembrar do Che, né? Che Guevara, que até hoje é uma figura execrada em alguns meios de comunicação, mesmo depois de toda a história que ele teve, na Revolução Cubana, em outras revoluções na América Latina, e ele é uma figura, uma persona não grata em algumas mídias. Né? E o Allende? Allende também, quer dizer, porque eram figuras fortes da esquerda, né? Uhum. E curiosamente foram, né, derrubadas ou mortas pela direita. Movimentos da direita, no caso do Allende, do Pinochet, né, apoiado pelos Estados Unidos, e no caso do Che também, né, forças da Bolívia, mas apoiadas também pelos Estados Unidos. Então sempre tem um quê ideológico nessa disputa, né, entre forças. Existe um medo muito grande, eu vejo principalmente aqui no Brasil, de que a esquerda estabeleça uma ditadura, né? Uma nova ditadura. E aí quando se fala das aproximações que o Brasil tem com países em que a esquerda comanda, e às vezes com mão de ferro, como é o caso da Venezuela e da própria Cuba, isso é um forte argumento da mídia. Não, estamos se aproximando, vai acontecer isso. Há possibilidade de uma ditadura de esquerda ocorrer no Brasil ou o nosso processo histórico ele inviabiliza isso? Historicamente, o Brasil sempre teve boas relações com todos os países, inclusive com Cuba. Basta lembrar que na época do FHC, frequentemente o Fernando Henrique, do PSDB, né, viajava a Cuba, né, assinava acordos políticos e econômicos com Cuba. Hoje a Dilma assinou lá um acordo econômico do Porto lá de Cuba, a mídia caiu em cima porque não pode, né? Mas isso é histórico. Em relação à ditadura, eu creio que não é possível. O Brasil já amadureceu democraticamente, politicamente, e isso... Agora, o que a gente está vendo, principalmente nas redes sociais, é um renascimento do fascismo, né? Dessa pior espécie de política que defende a volta de regimes militares. Isso sim é perigoso, mas quem está puxando esse assunto não é a esquerda, é a direita. Né? Quer dizer, então, e sem argumento, né? Porque, veja, a Dilma está sendo massacrada pela mídia, o Lula, e em nenhum momento ela fala vamos fechar a revista Veja porque está falando mal de mim. Então, isso é democracia. Né? Então, que tipo de ditadura é essa onde praticamente todo dia a mídia diz que o Lula é ladrão, que a Dilma é corrupta, né? Agora, é preciso dizer também que a Dilma não é o principal alvo da mídia. O principal alvo da mídia é Lula, certo? Porque a Dilma ela está passando nesse processo meio que... Basta lembrar que o FHC, agora na semana passada, disse que elogiou a Dilma, disse que era uma pessoa correta, que ela não tinha nada a ver com corrupção. Então já é um direcionamento que a mídia pode ter em relação a ela. Agora, em relação ao Lula, não. É a desconstrução total do Lula. Por quê? Porque o Lula é um perigo iminente para a próxima eleição. De a esquerda continuar no poder, né? Ju, o que é golpe branco e como que isso tem se manifestado na desconstrução da imagem de Dilma? Golpe branco é uma tentativa de derrubar o poder vigente através de formas legais. Diferente de outros golpes que usam da violência, dos militares para tentar tirar o poder, o golpe branco é por formas legais. E o exemplo, acho que mais claro que vem à nossa cabeça é algumas capas da Veja, que sempre colocam a Dilma com aquela
expressão de mar, com aquele fundo preto, com a imagem preta de fundo. E isso, quando o leitor vê aquilo, já passa uma imagem de uma pessoa ruim, de uma pessoa má. Gente, para terminar, uma imagem vale mais que 1000 palavras ou isso não é real? Dani? Vale? E mais do que isso, uma imagem ela não pode ser... Você não pode ter um direito de resposta em relação à imagem, como um texto, né? Se alguém criticar você ou ofender você, você pode buscar na justiça um direito de resposta, do mesmo tamanho. Uma imagem é impossível de fazer isso. Você vai tirar uma foto para responder? Não tem como, né? E tem o caso da última capa da Veja, onde o Lula apareceu com roupa de presidiário. Né? Como que ele vai restaurar a sua imagem a partir disso? As pessoas já incutiram na sua cabeça de que ele é um futuro presidiário, que ele vai ser preso e que ele tem que ser preso, mesmo que não tenha nenhuma acusação contra ele. Mas a mídia incutiu de tal forma que agora não tem volta. Ele tem que ser preso e tem que mofar na cadeia. Mas eu pergunto, e cadê, né, os elementos para essa prisão? Quais são as acusações verídicas, né, verdadeiras? Vale tão mais que 1000 palavras que está dando certo, né? A grande mídia continua com essa forma de refutar a esquerda e as ideias que ela contrapõe. Que eu acho que a imagem ela fica muito gravada na nossa cabeça, né? Então, assim, a gente fecha o olho, a gente visualiza aquela imagem. E um texto, uma palavra, às vezes tu lê, passa despercebido, passa esquecido, e a imagem ela fica na cabeça. Até porque, né, gente, os teóricos da imagem dizem, isso é senso comum, que a imagem é a primeira leitura que a gente aprende a fazer, né? Sim. Ela alcança o cérebro com uma rapidez que não se pode igualar de forma alguma nenhuma outra linguagem. Então, qualquer pessoa pode ter entendimento a uma imagem, um texto talvez mais complexo. É uma ferramenta, uma arma bastante forte aí nessa luta para desconstruir a imagem da Dilma e da esquerda, como a gente está comentando. Bom, pessoal, eu sei que esse bate-papo pode render muito mais, porque é um assunto que tem bastante coisa para a gente falar, mas nosso tempo aqui é bem curtinho. Quero agradecer a disponibilidade de vocês em participar aqui com a gente desse programa. E obrigado a você que nos acompanha pelo nosso site ou pelo YouTube. As nossas redes sociais aparecem aqui na nossa tela. Fique à vontade para zapear pelo nosso site, pelo nosso conteúdo, que é atualizado quinzenalmente. Até a próxima quinzena.